Minha futura madrasta me mandou parar de comer se eu quisesse que os garotos gostassem de mim, e depois me elogiou por estar passando fome. Quando finalmente contei a verdade pro meu pai, ela gritou: "Você envenenou ele contra mim, sua pestinha." Eu não disse mais uma palavra. Isso foi há uma semana. Hoje à noite, a polícia teve que arrastá-la da porta da nossa casa. Se existe o contrário de síndrome do pai ausente, eu sou o exemplo perfeito. Meu pai é um homem tão incrível que me fez acreditar que todos os homens eram assim. Quando eu era criança e ele só tinha dinheiro suficiente no bolso para comprar um sorvete, ele sempre me dava o sorvete. E toda vez que me via chorando por causa de um boletim ruim ou brigas bestas com minhas amigas, ele simplesmente tirava o dia de folga do trabalho para me levar ao meu restaurante preferido e pedir quase todas as sobremesas do cardápio. Por isso ele só começou a namorar de novo quando eu já tinha 16 anos. Ele nunca quis que eu me confundisse sobre quem era minha mãe. Nem preciso dizer que eu fiquei super feliz por ele. Já no primeiro mês de namoro, ela deu flores pra ele e ele chegava em casa todos os dias com um sorriso ainda maior. Ele praticamente brilhava de felicidade, e só quando terminei o ensino médio é que tive permissão pra conhecê-la. Ela falava bem baixinho, e minha primeira impressão foi que ela era o tipo de mulher que qualquer homem, menos meu pai, tentaria passar a perna. Muito gentil. Estávamos sentadas à mesa da cozinha com 2 pratos lindos de pizza caseira, quando percebi o quanto eu estava errada. No meio da refeição, meu pai foi ao banheiro. De repente, Catherine colocou 3 dos meus pedaços de volta no prato. Seu metabolismo não vai durar para sempre. Vai me agradecer quando for mais velha. Eu fiquei tão chocada que nem consegui responder. E quando meu pai voltou, nenhuma de nós mencionou o que tinha acabado de acontecer. Eu ia contar para ele assim que ela fosse embora. Mas assim que a porta se fechou, ele começou a falar maravilhas sobre ela. Ela não é incrível? Tô pensando em pedir ela em casamento. O que você acha, minha princesa? A alegria dele iluminava o ambiente. Eu não queria ser a pessoa a apagar esse brilho. Ela é ótima. Alguns dias depois acordei com uma surpresa. Era um folheto de uma promoção de viagem para Miami. Querida, esse resort em Miami tá com um super desconto. Tava pensando da gente ir. Eu, você e a Catherine. Um frio na barriga tomou conta de mim. Nem pensar. Me deixa fora dessa maluquice de praia. Era o que eu queria gritar. Mas coloquei um sorriso enorme no rosto e disse: "Claro, tô dentro." Ele sentou na beira da minha cama e reservou tudo ali mesmo, pelo celular. Decidi aproveitar ao máximo a viagem e levei todas as minhas roupas de verão. Blusinhas, calças de linho, shorts. Você sabe como é. Quando chegamos lá, o sol bateu nos meus ossos. E eu juro que parecia que tinha tomado algum tipo de vitamina da felicidade. Eu e Catherine estávamos deitadas nas espreguiçadeiras quando senti um beliscão no meu braço. "Querida, você tá parecendo uma baleia beluga", disse ela com nojo. Ela então pegou minha bandeja de comida e jogou fora. "Se quiser que os garotos gostem de você, não pode sair por aí sendo gulosa." Meu rosto ficou quente, mas dessa vez não era por causa do sol. Era de vergonha. Será que eu estava mesmo tão gorda assim? Na hora, senti uma vontade enorme de esconder meu corpo do mundo, pra ninguém ter que ver o quanto eu era feia. E acho que ela percebeu, porque me entregou uma toalha e mandou eu me cobrir. Acho que garotas de 18 anos são mesmo influenciáveis, porque passei o resto do fim de semana em jejum, ou fingindo que comia na frente do meu pai pra ele não desconfiar. Catherine me elogiava por isso, e dizia que logo eu poderia ficar parecida com ela. Mesmo depois da viagem, continuei comendo menos do que devia. 3 semanas depois, olhei no espelho e vi meu rosto totalmente sem cor. Meu cabelo estava caindo. Eu mal conseguia ficar de pé sem achar que ia desmaiar. E justo quando eu fazia minha checagem diária do corpo, meu pai entrou no quarto. "Filha, pelo amor de Deus, o que foi que você fez?" Ele disse com lágrimas nos olhos. "Você não tá comendo? Tá tão pálida, meu amor." Naquele ponto eu tava tão faminta que mal conseguia pensar em outra coisa além de comida, muito menos guardar segredo. Então soltei logo o que veio à cabeça. A Catherine disse que eu devia emagrecer. Falei numa boa, sem imaginar o que viria depois. O quê? A voz do meu pai mudou. Ficou assustadora. Era uma raiva que eu nunca tinha ouvido antes. Ele não disse mais nada. Só me carregou até a cozinha e fez minha comida preferida. Macarrão com frango ao molho branco, feito por ele mesmo. Enquanto comia, percebi o quanto tinha sido boba. E prometi pra mim mesma nunca mais castigar meu corpo daquele jeito. De repente, a voz do meu pai ecoou pela casa. Foi a primeira vez que ouvi ele gritar com alguém. Quando voltou, o rosto dele estava vermelho de raiva. E eu soube que a Catherine era o motivo. "Terminamos", ele disse. "Pai, espera. Acho que ela não quis me machucar." Tentei explicar, me sentindo culpada. "Não é sua culpa." Ele me interrompeu. "Ela é adulta. Deveria saber o que estava fazendo." Ele sentou ao meu lado e passamos o resto do dia assistindo The Vampire Diaries, minha série preferida. Estava sentada com ele quando chegou a mensagem. Era uma foto que a Catherine mandou. Um ultrassom. "É seu. Ou a gente volta ou você dá adeus pro seu futuro bebê." Foi o que ela escreveu. As palavras bateram na nossa cara como um tapa. Olhei pra mensagem com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Respondi rápido, perguntando pra Tara:
uma amiga em comum que tinha apresentado os dois. O que ela queria dizer com "ela já fez isso antes"? Uma mensagem enigmática que me mandou mais cedo. A resposta veio quase na hora, meu celular tremendo na palma suada da minha mão. A Catherine fingiu uma gravidez 2 anos atrás com o ex dela, o Declan. Ela até comprou fotos de ultrassom falsas pela internet. Quando ele insistiu para acompanhá-la ao médico, ela encenou um aborto espontâneo. Mas, até lá, já tinha se mudado para casa dele e afastado ele de todo mundo. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava. "Como eu sei que você tá dizendo a verdade?" Ela me mandou prints de conversas antigas entre ela e a Catherine, falando sobre o plano de prender o Declan com detalhes nojentos. Tinha até foto da Catherine com uma barriga falsa daquelas compradas online. Dava pra ver a borda de silicone se olhasse com atenção. "Ela é perigosa", escreveu a Tara, me dando um calafrio. "Ela isola as pessoas e se aproveita delas." Quando confrontei ela sobre o que fez com o Declan, espalhou boatos que acabaram com a minha reputação. Tive que mudar de cidade. Agradeci e prometi que ia tomar cuidado, sentindo alívio e medo se misturando dentro de mim. Aquilo era a prova que eu precisava, mas teria que mostrar com muito jeito. Meu pai estava tão envolvido com a Catherine que podia não acreditar. Podia pensar que eu só queria estragar a chance dele de ser feliz. Naquela noite, meu pai soltou mais uma bomba, com a voz neutra enquanto mexia uma panela de macarrão que nenhum dos dois realmente queria comer. "Estive pensando", ele disse, sem conseguir me encarar, com os olhos fixos na água girando no copo. "Eu e a Catherine vamos morar juntos. Por causa do bebê." Meu estômago despencou. Foi como estar num elevador que de repente despenca. "O quê? Como assim? Quando?" A gente encontrou um apartamento mais perto da médica dela. Me mudo no fim de semana. Ele finalmente me olhou, e o rosto dele estava coberto de culpa. "Você pode ficar aqui, claro. Eu continuo pagando tudo." "Pai, você não pode fazer isso. Você mal conhece ela." Supliquei com a voz subindo de desespero. O rosto dele endureceu. A doçura de sempre deu lugar a algo teimoso, quase irreconhecível. "Eu conheço o suficiente. Ela tá esperando um filho meu." "Mas... e se não for?" Tirei o celular do bolso, com os dedos tremendo na tela. "Eu preciso te mostrar uma coisa." Foi aí que a campainha tocou, cortando nossa conversa como uma faca. Meu pai foi atender, e só pelo jeito tenso como ele andava, dava pra saber que o assunto não tinha terminado. Catherine estava ali, segurando uma travessa e vestindo um vestido largo, com um volume discreto na barriga, perfeitamente posicionado para parecer uma gravidez em progresso. "Surpresa!" Ela cantarolou com aquela voz doce e enjoativa. "Fiz sua comida preferida, Larry. Torta de frango." O rosto do meu pai se iluminou na hora, e ele a deixou entrar todo sorridente, como se ela fosse o sol voltando depois de dias de chuva. Me deu enjoo vê-lo bajulando ela, pegando o prato, puxando a cadeira dela à mesa, nossa mesa de família, onde minha mãe costumava se sentar. "Pensei que a gente podia ter um jantarzinho em família", disse Catherine, lançando um olhar enviesado na minha direção, como se estivesse medindo a presa antes do bote. Durante o jantar, Catherine dominou a conversa inteira. Falava sobre cores de quarto infantil, nomes de bebê, tudo isso acariciando a tal barriguinha com um ar de devoção. Meu pai pendia de cada palavra dela, enquanto eu só empurrava a comida no prato. A torta de frango parecia serragem na boca. Toda vez que eu tentava mudar de assunto, faculdade, um filme que queria ver, ela dava um jeito de trazer tudo de volta pro bebê, levantando um pouco a voz para abafar a minha. Depois do jantar, fui pegar meu celular para mostrar as mensagens da Tara. Meu coração disparava só de pensar que aquela poderia ser a chance de quebrar o encanto. Mas ele não estava onde eu tinha deixado, na mesa de centro. Revirei tudo, o pânico crescendo a cada lugar vazio, até encontrar o celular no balcão da cozinha, completamente resetado. Tinha voltado às configurações de fábrica. As provas tinham sumido. "Ah, achei seu celular no banheiro", disse Catherine com um ar inocente quando a confrontei. Os olhos bem abertos, cheios de falsa preocupação. Caiu na pia e molhou. Aí tentei secar. Acho que acabou resetando sozinho. Meu pai franziu a testa com uma expressão de decepção. A Catherine só queria ajudar. "Você devia cuidar melhor das suas coisas." Fiquei olhando pra ele, em choque. Era como se um estranho estivesse usando o rosto do meu pai. Aquele homem que já tinha faltado ao trabalho só porque eu chorei por causa de uma nota ruim, agora me repreendia por algo que eu não fiz. E ainda acreditava mais numa mulher que ele mal conhecia do que em mim, sua própria filha. Naquela noite, mandei outra mensagem para Tara pelo notebook, explicando tudo o que tinha acontecido. As palavras saíam aos soluços, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas. Ela não ficou nem um pouco surpresa. "Clássico da Catherine", respondeu na hora. Ela fez exatamente a mesma coisa com a irmã do Declan quando tentou alertá-lo. As semanas seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Meu pai passava a maior parte do tempo com a Catherine. Só vinha em casa para pegar roupas ou dar uma olhada em mim. Sua presença ficou tão rara quanto seus sorrisos sinceros. Quando estava por perto, ele parecia distante, irritado, grudado no celular esperando mensagens dela. Catherine tinha conseguido convencê-lo de que eu estava rebelde,
porque estava com ciúmes do bebê, transformando minhas preocupações legítimas em puro drama adolescente aos olhos dele. A traição final veio quando ouvi meu pai falando ao telefone com a tia Lisa, andando de um lado pro outro no quintal, com a voz baixa. Eu sei que é muito pedir, muito mesmo, mas será que ela podia ficar com você um tempo, até as coisas se acalmarem com o bebê? Uma pausa, provavelmente enquanto minha tia respondia. É só temporário, até eu e a Catherine entrarmos numa rotina com o recém-nascido. Ele ia mesmo fazer isso, me despachar, apagar minha existência, como se eu fosse um estorvo, tudo para que a Catherine pudesse tê-lo só pra ela. Foi aí que decidi que precisava de mais provas, algo tão forte que nem mesmo meu pai, cego de amor, conseguiria ignorar. Se ele não acreditasse em mim, talvez acreditasse no melhor amigo dele, o Brian, que conhecia desde a faculdade e sempre foi como um tio pra mim. Expliquei tudo pro Brian, desde as mensagens da Tara até o que aconteceu com meu celular. Ele ficou desconfiado, mas prometeu investigar o passado da Catherine. O instinto protetor falou mais alto, mesmo com a dúvida. 2 semanas depois, ele me ligou. A voz dele estava tensa do outro lado da linha. Você estava certa, disse direto, sem rodeios. Tenho um amigo que trabalha nos registros do Hospital Memorial. A Catherine nunca esteve registrada lá como gestante, mesmo tendo dito ao seu pai que fazia consultas regulares. Mas isso não é tudo, continuou. E eu me sentei na cama, com o alívio começando a me inundar. A prima da minha esposa trabalha naquela loja de bebê no shopping. Ela se lembra da Catherine indo lá meses atrás, antes mesmo de conhecer seu pai, dizendo que estava grávida. Ela comprou uma daquelas barrigas de silicone que atrizes usam em filmes. O alívio me preencheu como um sopro de oxigênio, me deixando até tonta. Finalmente, alguém acreditava em mim. Brian prometeu conversar com meu pai, mas me avisou que poderia não ser fácil. Seu pai sempre foi cabeça dura quando coloca algo na cabeça, e ele quer muito que esse bebê seja de verdade. No dia seguinte, voltei do meu trabalho de meio período e encontrei meu pai sentado à mesa da cozinha, com uma expressão de choque, o rosto pálido e os olhos perdidos. Brian estava sentado na frente dele, com uma pasta de documentos e impressões na mesa, como se fosse um caso de tribunal. Conta pra ela o que me contou, disse Brian com delicadeza. Meu pai levantou o olhar pra mim, os olhos vermelhos, vazios. A Catherine mentiu, disse com a voz rouca. Só dizer aquilo parecia doer fisicamente. O bebê não pode ser meu. A conta não bate. Quase gritei. Eu te avisei! Estava entalada na garganta, a vontade de gritar aquilo. Mas o olhar devastado do meu pai me calou. Em vez disso, sentei ao lado dele e segurei sua mão, fria, apesar da cozinha quente. Eu sinto muito, pai. Ele apertou minha mão de volta com força, como se estivesse se afogando. Eu é que tenho que pedir desculpa. Não te ouvi. Deixei ela se meter entre a gente. Brian pigarreou, o rosto normalmente alegre, agora muito sério. Tem mais. A Catherine tem um histórico disso. Já fez a mesma coisa com pelo menos 2 outros homens que consegui localizar. Um deles chegou a processá-la. O celular do meu pai vibrou com uma mensagem, e ele se encolheu com o som. Era ela. Cadê você? A gente ia ver berços hoje. Achei o perfeito pro nosso bebê James. Meu pai desligou o celular com um clique seco e o empurrou como se estivesse contaminado. Eu preciso acabar com isso. Pessoalmente. Não, eu disse firme, surpresa até com a autoridade na minha própria voz. É exatamente isso que ela quer. Te manipular cara a cara. Você precisa de um advogado e resolver isso do jeito certo. Brian assentiu, com uma expressão séria. Minha irmã é advogada de família. Ela pode te ajudar a redigir uma declaração pedindo o teste de paternidade e cortando qualquer contato até isso ser resolvido. Meu pai concordou, mas dava pra ver o conflito nos olhos dele. O jeito como ele olhava pro celular, mesmo em silêncio. Apesar de tudo, uma parte dele ainda acreditava, ou queria acreditar. Queria muito que a Catherine estivesse mesmo esperando um filho dele, que a família dos sonhos não fosse só mais uma mentira elaborada. Na manhã seguinte, acordei com vozes no andar de baixo. O tom da conversa subindo pelas tábuas do chão era briga. Meu pai devia estar no trabalho, então fui até o topo da escada, com o coração acelerado. Senti o sangue gelar quando reconheci a voz da Catherine, aguda e cheia de falsa mágoa. Você tá sendo ridículo, Larry. Claro que o bebê é seu. De quem mais seria? Aquela entonação chorosa dela, eu já conhecia. Era ensaiada. As datas não batem, Catherine. Você já postava sobre gravidez antes mesmo da gente se conhecer. Eu vi as capturas de tela. A voz do meu pai estava firme, mas tensa. Dava pra sentir o esforço que ele fazia pra se manter calmo. O que você tá dizendo? Quem é que tá enchendo sua cabeça com essas mentiras? Foi sua filha, né? Ela sempre teve inveja da gente. Não suporta te ver feliz com outra pessoa. Segurei a respiração, as unhas cravadas na palma da mão, rezando pra ele não cair nessa de novo. Eu quero um teste de paternidade, ele disse com firmeza. As palavras foram claras, sem espaço pra discussão. A voz de Catherine mudou na hora, o tom doce desaparecendo como uma máscara que cai. Então você não confia em mim? Depois de tudo que passamos juntos? Não é questão de confiança, é questão de fatos. Fatos?
Ela cuspiu, agora cheia de raiva. Quer um fato? Se você insistir nisso, eu vou garantir que nunca mais veja esse bebê. Vou contar pra todo mundo que você nos abandonou. Pro seu chefe, pros seus amigos, todo mundo vai saber que tipo de homem você é de verdade. Chega, já tinha ouvido o suficiente. A raiva me impulsionou escada abaixo. Entrei na sala com o celular na mão, o gravador ligado, captando cada palavra. Saia da nossa casa, eu disse, com a voz muito mais firme do que eu esperava. A adrenalina fazia meu corpo todo formigar. Catherine me encarou com os olhos apertados, me medindo com desprezo. Isso é entre mim e seu pai, assunto de adulto. Não te diz respeito. Ela enfatizou adulto como se eu ainda fosse uma criança, e não uma mulher de 18 anos. Passou a me dizer respeito quando você me chamou de baleia beluga e me fez parar de comer. As palavras saíram como um tiro. Meu pai se colocou entre nós, o corpo dele como um escudo. Catherine, acho melhor você ir embora. Ótimo, ela retrucou, pegando a bolsa de grife no sofá. Mas isso não acabou. Vocês dois ainda vão se arrepender disso. A ameaça ficou no ar como fumaça tóxica, enquanto ela saía batendo a porta com tanta força que os porta-retratos da parede balançaram. Depois que ela foi embora, meu pai desabou no sofá, com a cabeça entre as mãos. O corpo dele parecia mais velho, mais cansado. Warren, eu fui um idiota, ele murmurou, as palavras abafadas pelas palmas das mãos. Não foi culpa sua, eu disse, sentando ao lado dele. O sofá afundou com o peso dos dois. Ela é manipuladora. Sabia exatamente o que dizer para te atingir. Ele me olhou, os olhos cheios de arrependimento, e aquilo partiu meu coração. Mas eu devia ter confiado em você. Sou seu pai. Meu papel é te proteger. Não, ele não conseguiu terminar. A culpa pesava demais. Nós vamos superar isso, prometi. E eu falava sério, juntos. Por alguns dias tudo ficou quieto demais, como o silêncio antes da tempestade. Meu pai pediu formalmente o teste de paternidade através da advogada da irmã do Brian, e Catherine respondeu com uma enxurrada de mensagens. Uma hora chorando, na outra ameaçando. Meu pai seguiu o conselho da advogada e não respondeu nenhuma. Silêncio total. Foi então que começou o ataque nas redes sociais, uma avalanche digital que pegou a gente de surpresa. Catherine postou vídeos chorando, dizendo que tinha sido abandonada grávida, com a maquiagem borrada no ponto certo, como se tivesse passado horas chorando. Criou até uma vaquinha online para mães solteiras traídas por seus parceiros, colocando a história dela em destaque como se fosse a vítima de um homem cruel. Pessoas que conhecíamos começaram a comentar. Algumas acreditavam nela sem questionar. Outras mandavam mensagens para o meu pai perguntando o que estava acontecendo. Ele continuava em silêncio, como orientado, mas eu via o quanto aquilo estava machucando. Ele se encolhia a cada notificação no celular. A pior parte foi quando Catherine começou a aparecer no meu campus. Ela começou a me seguir. Aparecia parada dentro do carro no estacionamento. Esbarrava por acaso comigo na cafeteria. A barriga falsa, agora maior, saltava debaixo das roupas como se fosse real. Seu pai vai mudar de ideia, ela dizia com um sorriso frio, que não chegava nem perto dos olhos. Homens sempre mudam quando o bebê nasce. E quando ele mudar, você vai ser excluída de vez. Passei a registrar tudo. Cada encontro, cada ameaça. Meu celular virou minha arma, sempre a postos para gravar. Eu não ia deixar ela sair impune. Não ia deixar que destruísse meu pai, nem que me apagasse da própria família. Numa noite, eu e meu pai estávamos jantando comida chinesa. Ninguém ali estava com fome de verdade. Estávamos apenas tentando passar o tempo. A campainha tocou. E nós dois congelamos com os rachos no ar. Era Catherine, despenteada, com o rímel escorrendo em rios dramáticos pelo rosto. Por favor, Larry, eu preciso conversar com você. Ela soluçou, a voz quebrada no ponto exato. Tô com complicações na gravidez. O médico disse que eu preciso evitar estresse. Meu pai hesitou. A gentileza natural dele ainda lutava contra a prudência que finalmente tinha começado a aparecer. Ele segurava o batente da porta com força. Catherine, qualquer comunicação precisa ser feita pelo meu advogado. Você sabe disso. Que se dane o seu advogado! Ela gritou, aumentando o tom. Isso é sobre nosso filho. Eu não aguentei. Se você tá com complicações, devia estar no hospital. E não aqui, nos importunando. Os olhos dela brilharam com ódio. A máscara escorregou por um segundo, revelando o veneno por trás do teatro. Você envenenou ele contra mim, sua ingrata. Nunca aguentou ver ele feliz com outra mulher. Chega, disse meu pai com firmeza. A voz dele não deixava espaço para discussão. Você precisa ir embora. Tudo bem, ela sibilou com o rosto se retorcendo de raiva. Mas lembra bem desse momento, quando tiver que explicar pro seu filho por que não estava presente. A chantagem ficou no ar como gás venenoso. Depois que ela foi embora, meu pai ligou para o advogado para relatar o ocorrido. A voz estava firme, mas dava para notar o leve tremor nas mãos. No dia seguinte, recebi uma solicitação de mensagem no Instagram de uma conta que eu não reconhecia. Só de ver a notificação, meu estômago se revirou. Era uma foto minha indo pra aula, tirada claramente sem que eu percebesse, por trás de uma árvore. Na legenda estava escrito: acidentes acontecem com garotas que não cuidam da própria vida. A ameaça era clara, fria.
direta. Um gelo correu pela minha espinha. Mostrei pro meu pai, que imediatamente ligou pra polícia, o rosto branco de tanta raiva. Eles fizeram um boletim, mas disseram que não podiam fazer muita coisa sem uma ameaça mais explícita. Sugeriram que eu ficasse mais atenta aos arredores e considerasse mudar meus horários. Conselhos que em nada ajudaram com a sensação de insegurança. Naquela noite, eu e meu pai tivemos uma conversa séria, sentados na mesa da cozinha. O mesmo lugar onde todo esse pesadelo começou, com a pizza caseira da Catherine. Talvez seja melhor você ficar um tempo com a tia Lisa, ele sugeriu, o olhar preocupado. Só até essa confusão passar. Não, respondi firme, com as mãos espalmadas sobre a mesa. É isso que a Catherine quer, separar a gente. A gente precisa ficar juntos. Ele assentiu devagar, um leve sorriso rompendo a expressão preocupada. Você tem razão, mas a gente precisa ter cuidado. A Catherine é imprevisível. Alguns dias depois, o Brian ligou com uma notícia que fez meu coração disparar. Ele tinha encontrado uma postagem da Catherine num grupo fechado do Facebook para gestantes, datada de apenas uma semana atrás. No post, ela dizia estar com 20 semanas de gestação. Se isso fosse verdade, o bebê não poderia ser do meu pai. Eles só tinham ficado juntos por cerca de 14 semanas antes do término. A advogada recomendou cautela. A gente precisava de algo mais do que capturas de tela. Algo que a Catherine pudesse dizer que era montagem ou fora de contexto. Precisávamos que ela mesma admitisse, de preferência diante de testemunhas, algo impossível de negar. E a chance veio mais cedo do que imaginávamos. Catherine passou a postar atualizações cada vez mais desesperadas sobre como estava lutando por sua família e como algumas pessoas fazem de tudo para separar um pai e uma mãe. Ela anunciou que faria um chá de bebê íntimo no apartamento dela e convidou vários amigos e colegas do meu pai. Uma tentativa óbvia de forçar uma exposição pública. É uma armadilha, eu disse pro meu pai, enquanto líamos o convite digital que ela mandou por e-mail. Ela quer te constranger na frente de todo mundo se você não aparecer. Ou pode ser uma oportunidade. Ele respondeu pensativo, com aquele brilho estratégico voltando aos olhos. O pai que eu conhecia. Se a gente for com o Brian como apoio... E assim traçamos o plano, tomando café e comendo restos de pizza. Meu pai iria com o Brian, mantendo a pose de conciliador, mas sem se comprometer com nada. Eu chegaria separadamente, sem chamar atenção. Nosso objetivo era fazer a Catherine falar sobre a linha do tempo da gravidez na frente dos outros, e fazê-la cair em contradição. Uma mentira tão óbvia que nem os amigos mais fiéis dela conseguiriam ignorar. O dia da reunião chegou, ensolarado e com aquele clima que engana, como se tudo estivesse bem. Meu pai e o Brian entraram primeiro, enquanto eu esperava no carro da esposa do Brian, do outro lado da rua, com o estômago embrulhado. Depois de 20 minutos, recebi a mensagem sinal. Subi as escadas do prédio com o coração batendo forte. A cara da Catherine quando me viu foi impagável. Um segundo de puro ódio, rapidamente substituído por um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Ah, não esperava que você viesse, disse ela com a voz apertada, apesar das palavras amigáveis. Eu não perderia por nada, respondi com doçura, entrando no jogo dela. Afinal, estamos celebrando o meu futuro meio-irmão, né? O apartamento estava todo decorado com balões rosa e azul, e sobre a mesa havia um bolo com a frase Bebê Patterson a caminho, decorado com glacê impecável. Cerca de 1 dúzia de pessoas circulavam pelo lugar, entre elas alguns colegas do meu pai e algumas mulheres que eu não conhecia, todas segurando taças de plástico com espumante sem álcool. Catherine encarnava a anfitriã perfeita, uma das mãos sempre pousada sobre a barriga discretamente saliente, e a outra tocando os braços das pessoas enquanto ria das piadas delas. Ela tinha encurralado meu pai perto da mesa de comes e bebes, falando baixinho enquanto ele assentia, claramente desconfortável, preso entre ela e a parede. Eu circulava pelo ambiente, gravando pedaços de conversa com o celular escondido na mão. Alguns convidados comentavam como estavam felizes por ela finalmente realizar o sonho de ter um bebê. Uma mulher que se apresentou como prima da Catherine, Maya, estava especialmente falante, depois de algumas taças de vinho que definitivamente não eram cidra. Catherine sempre quis isso há anos, ela confidenciou, chegando bem perto. Dava pra sentir o álcool no hálito. Desde que as coisas com o Declan desandaram, aquele aborto mexeu muito com ela. Declan? Perguntei fingindo surpresa. Foi antes do meu pai? Maya assentiu com força, os brincos balançando. Ah, sim, eles ficaram noivos, mas terminaram faz uns 6 meses. Uma pena como tudo acabou. 6 meses. Bem antes de Catherine conhecer meu pai, lá naquela livraria onde a Tara os apresentou. Conduzi a conversa sutilmente para uma gravidez. E o bebê nasce quando, exatamente? Catherine anda tão reservada com os detalhes. Começo de dezembro, respondeu Maya com firmeza, contando nos dedos. A Catherine tá nessa contagem regressiva desde que descobriu em março. Março, quando ela e meu pai nem se conheciam. Nem sequer tinham estado no mesmo ambiente. Agradeci Maya e me afastei, com o coração disparado. Aquilo era a confirmação que a gente precisava, vinda da própria família dela. Mandei uma mensagem pro meu pai. Nascimento previsto para dezembro. Descobriu em março. Faz ela confirmar. Do outro lado da sala,
Vi ele checar o celular, dar um leve aceno e voltar a encarar Catherine, que agora mostrava fotos de ultrassom para um casal mais velho. Quando a festa já estava chegando ao fim, Catherine bateu levemente a taça para chamar a atenção. O som cortou o burburinho. Obrigada a todos por virem celebrar nosso pequeno milagre, disse ela, puxando meu pai pelo lado e enlaçando a cintura dele com um gesto possessivo. Como muitos de vocês sabem, essa gravidez foi uma bênção depois de tanta decepção. Meu pai sorriu de forma tensa, algo que só quem o conhecia de verdade perceberia. Catherine, me lembra, quando mesmo a gente descobriu sobre o bebê? Ele perguntou de forma casual, mas com a voz alta o suficiente para ser ouvida na sala silenciosa. Um lampejo de incerteza cruzou o rosto dela. Rápido, mas eu vi. Você sabe, amor. Em maio. Maio, repetiu ele, assentindo pensativo. E o bebê nasce em dezembro? Isso mesmo, respondeu ela, ainda sorrindo, mas com o sorriso vacilando um pouco, como se percebesse que a armadilha estava se fechando. Interessante, disse ele como quem comenta sobre o tempo. Porque isso te colocaria com cerca de 20 semanas agora, né? Catherine assentiu, claramente sem entender ainda para onde aquilo estava indo, mas sem como negar uma conta básica de matemática. Ali, na frente de todo mundo. A questão é a seguinte, continuou meu pai, com a voz ainda gentil, mas firme. Nós só namoramos por 14 semanas antes de terminar. Então eu realmente fico curioso. Como esse bebê poderia ser meu? A sala ficou em silêncio absoluto. O único som era o zumbido da geladeira na cozinha. O rosto da Catherine ficou vermelho, começando pelo pescoço e subindo até o topo da cabeça. Você tá confundindo as datas, ela disse rápido com a voz mais aguda do que o normal. A gente começou a sair antes do que você lembra. Não começamos, respondeu meu pai, com uma certeza inabalável em cada palavra. E segundo sua prima Maya, você descobriu a gravidez em março. Antes mesmo da gente se conhecer, os olhos dela se voltaram para Maya, que parecia em choque, com a taça de vinho parada no ar. E eu posso ter me confundido nos meses, gaguejou Maya, evitando o olhar fulminante da Catherine. A máscara da Catherine trincou, como gelo fino prestes a rachar por completo. Isso é absurdo. Tá me chamando de mentirosa na frente dos nossos amigos? Só estou tentando entender a linha do tempo, respondeu meu pai com calma, apesar da tensão no ar. Porque não bate. Os olhos da Catherine começaram a correr pela sala, percebendo os olhares desconfiados ao redor. Então ela olhou para mim, quieta no canto, celular em mãos. Foi você, ela sibilou reconhecendo. Isso tudo é culpa sua. Ela partiu pra cima de mim, mas meu pai se colocou entre nós, protegendo-me com o corpo. Catherine, pare com isso. Isso não é sobre minha filha. É sobre a verdade. A verdade? Ela riu com amargura. O som áspero e estranho. Querem a verdade? Ótimo. O bebê não é seu. Nunca foi. Tá feliz agora? A confissão pairou no ar, chocante pela forma como foi lançada. Alguns convidados soltaram exclamações baixas. Eu sabia. Na verdade, continuou Catherine, a voz ficando cada vez mais histérica, o rímel escorrendo conforme lágrimas verdadeiras agora caíam. Não tem bebê nenhum. Nunca teve. Mas eu merecia ter você, depois do que sua filhinha mimada fez. Ela acabou com tudo. Te virou contra mim. Meu pai a olhou com uma mistura de pena e nojo. O último vestígio de sentimento que ele pudesse ter por ela morreu ali, no olhar. Acho melhor você ir embora, ele disse baixo, quase num sussurro. Esse apartamento é meu, ela gritou, cuspindo as palavras. Então a gente vai embora, ele respondeu, me puxando com delicadeza pelo braço. E eu sugiro que todo mundo aqui faça o mesmo. Enquanto a gente ia em direção à porta, a voz da Catherine explodiu num grito. Vocês vão se arrepender disso, Larry. Os dois vão. Vou fazer todo mundo saber que tipo de pai abandona a namorada grávida só porque a filha dele tem inveja. Meu pai parou. Virou-se devagar, com o rosto calmo, mas decidido. Catherine, eu gravei tudo o que você acabou de dizer. Se você tentar nos procurar de novo, ou espalhar mais mentiras, eu vou à polícia. Entendeu? O rosto dela perdeu toda a cor. A ficha caiu devagar. Então, com um grito de raiva que parecia vir de outro mundo, ela agarrou o bolo da mesa e arremessou em nossa direção. Errou. E o bolo explodiu na parede, espalhando glacê azul para todo lado. Saiam daqui! Ela gritou, a voz falhando. Todos vocês! Saímos rápido, junto com os outros convidados atônitos. Ninguém queria ficar ali perto da fúria dela. No corredor, Brian deu um tapinha no ombro do meu pai, claramente aliviado. Você mandou bem, cara. Meu pai parecia exausto, mas finalmente livre. O peso de semanas de manipulação parecia ter sido retirado. Vamos para casa. No carro, finalmente soltei o ar que estava prendendo. Meu corpo afundou no banco. Acabou, sussurrei, quase sem acreditar. Meu pai apertou minha mão. A palma dele estava quente contra a minha. Acabou. Mas ainda não tinha acabado completamente. Naquela noite, Catherine começou a bombardear o celular do meu pai com mensagens. Ameaças, pedidos, acusações, cada uma mais desesperada que a anterior. Ele bloqueou o número dela depois das primeiras.
Então ela passou a ligar de outros números. A voz era sempre a mesma, inconfundível. Depois da terceira ligação, desligamos o telefone fixo. O silêncio que veio foi um alívio abençoado. Por volta da meia-noite, ouvimos um carro frear bruscamente na entrada da garagem. Os pneus chiaram no asfalto. Catherine cambaleou para fora, visivelmente embriagada, e começou a esmurrar nossa porta com força. Cada batida fazia a madeira tremer. Larry, eu sei que você tá aí. A gente precisa conversar. Meu pai chamou a polícia enquanto eu gravava tudo pela janela. O celular captava cada palavra arrastada, cada gesto dramático. Ela gritava sem sentido, parava de vez em quando para soluçar de forma teatral, o rímel formando rios pretos no rosto. Você tá escolhendo aquela garota gorda em vez de mim? Ela nunca vai te fazer feliz. Só vai te arrastar para baixo como sempre fez. Quando a polícia chegou, as luzes vermelhas e azuis pintaram a rua. Catherine tentou dizer que meu pai a havia agredido, apontando um hematoma no braço que parecia muito mais com maquiagem mal feita. Por sorte, a gravação mostrava que ela já tinha chegado alterada, com a marca visível antes mesmo do meu pai abrir a porta. Os policiais a retiraram da nossa propriedade com um aviso. Um deles ficou para colher nossos depoimentos, preparando o terreno para uma possível ordem de restrição. Na manhã seguinte, o celular do meu pai estava lotado de mensagens de amigos e colegas, perguntando o que estava acontecendo. Catherine tinha publicado um textão nas redes sociais, acusando meu pai de tudo: abandono, abuso, mas a credibilidade dela já tinha ido por água abaixo. Muita gente tinha presenciado o colapso dela no chá de bebê. Tinham ouvido ela confessar que não havia bebê algum. O advogado do meu pai entrou com o pedido de medida protetiva, que foi aceito com base no assédio e na ameaça que ela me enviou. Depois ficamos sabendo, através do Brian, que ela havia deixado a cidade. Voltou para a cidade natal, em outro estado. Não conseguiu encarar a vergonha de ter sido desmascarada. Aos poucos, nossa vida foi voltando ao normal. O pesadelo se afastando como a maré recua da praia. Eu e meu pai reconstruímos nossa relação, passando as noites cozinhando juntos e assistindo nossas séries preferidas. As rotinas de sempre ajudaram a curar o que a Catherine tentou destruir. Ele me pediu desculpas muitas vezes por não ter acreditado em mim, por ter deixado ela se meter entre a gente. Dava pra sentir o arrependimento dele em cada pote de sorvete que trazia pra casa, em cada vez que perguntava sobre meu dia. E realmente ouvia a resposta. Eu tava tão obcecado com a ideia de ter outro filho, ele confessou uma noite, enquanto assistíamos The Vampire Diaries no sofá. Acho que queria recriar nossa família, te dar um irmão, tentar fazer tudo parecer perfeito de novo. Pai, você não precisa tornar nada perfeito, eu disse, sentindo a verdade daquilo se encaixar dentro de mim como uma peça final de quebra-cabeça. A gente já é perfeito, só nós dois. Ele sorriu com os olhos brilhando nas luzes da TV. Quando foi que você ficou tão sábia assim? Tive um ótimo professor, respondi, encostando a cabeça no ombro dele e sentindo o cheiro familiar do pós-barba. 2 semanas depois, num sábado chuvoso, meu pai me surpreendeu com uma pilha de panquecas cobertas com xarope de bordo de verdade e uma caixinha com fita prateada. O que é isso? Perguntei, passando o dedo pela fita. Para compensar o jantar de aniversário que a Catherine estragou com aquele falso emergência médica. Abre. Dentro, havia um colar delicado de prata com 2 círculos entrelaçados. O metal brilhava com a luz da janela da cozinha. Um para cada um de nós, explicou ele, emocionado. Para você se lembrar de que, aconteça o que acontecer, somos você e eu contra o mundo. O abracei forte, me sentindo mais segura do que em meses. O colar frio entre nossos corpos apertados. Catherine quase conseguiu destruir algo que sempre foi inquebrável. Mas no fim das contas, ela só deixou nosso laço ainda mais forte, forjado no fogo como aço. Naquela tarde, enquanto sentados na cozinha fazendo a lista de compras da semana, meu pai parou de escrever de repente. A caneta ficou suspensa no ar. Sabe, estive pensando naquilo que você disse, sobre ter o oposto de problemas com o pai. Ri, lembrando das minhas palavras que agora pareciam de uma vida atrás. Espero que ainda seja verdade, ele disse sério, me olhando fundo. Depois de tudo o que aconteceu com a Catherine, eu não te culparia se sua visão sobre mim tivesse mudado. Balancei a cabeça com firmeza, sem hesitar. Pai, você errou. Mas quando realmente importava, você me escolheu. Você acreditou em mim. É isso que importa. Ele sorriu, o alívio estampado no rosto, como o sol depois de um temporal. Então, frango ao molho branco pro jantar? Com certeza, respondi, sorrindo com o coração leve. Aquele prato da cura. E talvez um sorvetinho de sobremesa? 2 bolas? Sugeri. 2, ele prometeu, com os olhos sorrindo também. Uma para cada um de nós.